A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson. Vou ministrar agora a lição número 11, a lâmpada arderá continuamente. Essa lição que vem aí da sequência de estudo que estamos fazendo de Levítico, a lição da CPAD do terceiro trimestre do ano 2018. E nós estamos fazendo aí um estudo, assim, não detalhado de cada capítulo, como você já sabe, né, que está acompanhando as aulas, mas pegando alguns elementos voltados principalmente para a parte de santidade, de serviço. E nessa lição, a lição número 11, vai falar aqui da lâmpada, que no sentido lá do tabernáculo se refere ao candelabro, né? Então você que já estudou a lição, já sabe o que significa mais ou menos aí a questão do candelabro, o seu simbolismo. E você que não estudou ainda, está estudando pela primeira vez, não se preocupe que a gente vai seguir a lição, a revista da CPAD 100%, né? A aula é 100% baseada na revista, o slide também, que você pode entrar no site do EBD em Foco, baixar esse slide e usar, né? O EBD em Foco, além dos slides, tem cursos, tem subsídios, tem vários outros conteúdos, dá todo um suporte, uma ajuda para você que quer ministrar uma aula de excelência, pode tirar dúvidas, você pode fazer perguntas aí no YouTube, você pode mandar mensagem pelo WhatsApp também perguntando, você pode entrar em contato assim, sempre que desejar. Estamos dando todo esse suporte, ajudando você da melhor maneira possível para que você possa ministrar uma aula de excelência. Nós sabemos que muitas vezes as lições trazem temas assim complicados, passagens complicadas de entender, né? E a gente está procurando passar esse conteúdo da melhor forma possível, da forma mais didática possível. E nessa lição, por exemplo, aqui nós vamos citar uma passagem de Zacarias, que é um pouquinho confusa, né? E eu vou falar aqui, vou explicar. Tem uma passagem de Romanos também, que eu vou dar uma explicada de forma detalhada. Ou seja, nós vamos procurar passar o conteúdo da lição baseado realmente na revista e, ao mesmo tempo, né, tirar todas as dúvidas de detalhes que a gente, às vezes, ignora, né, na hora de ministrar a aula. Mas eu vou procurar detalhar aqui. Essa lição número 11, ela fala realmente de um tema muito importante, muito interessante, que muitas vezes é ignorado, e a gente precisa entender esse simbolismo, né? Sabemos que ali no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, tudo apontava para algo maior, mais adiante, né? Ou seja, fazia referência a algo que iria acontecer no futuro. Já falamos isso com relação aos sacrifícios, que apontava para o sacrifício de Cristo, mas também sabemos que ali dentro do tabernáculo tinha ali o candelabro, a mesa dos pães da proposição, a arca da aliança. Então cada um ali simbolizava alguma coisa, né? E a gente vai falar do candelabro hoje, que é um tema bem interessante, fala realmente de santidade, de dar testemunho diante da sociedade, que é o que nós como cristãos precisamos fazer. Então a base da aula de hoje é o seguinte: nós temos que brilhar nesse mundo porque Cristo já brilha em nós. É mais ou menos assim o resumo de toda a lição. Então vamos começar aqui a nossa aula. O textuário diz assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8,12. Então Jesus se apresenta como a luz do mundo. Então nós vamos falar de luz nessa aula. Verdade prática: tal como as lâmpadas do tabernáculo brilhavam continuamente, assim devemos nós resplandecer neste mundo de apostasias, iniquidades e trevas. Então a gente vê aqui que o mundo está em trevas e nós que estamos em Cristo temos que brilhar. Ou seja, a luz de Cristo tem que brilhar na nossa vida. E o que significa isso? O nosso testemunho tem que fazer a diferença nesse mundo de trevas. Leitura bíblica em classe encontra em Levítico 24, de 1 a 4. Eu não faço essa leitura aqui no vídeo para ganhar tempo, mas é uma leitura importante. Recomendo você fazer essa leitura, ler não somente esses 4 versículos, mas ler todo o capítulo 24. Aqui tem os objetivos, mas vamos começar logo na introdução. O candelabro era o objeto de maior destaque no interior do tabernáculo, por ser todo de ouro e pela luz que emitia. Então o candelabro ele chamava a atenção pela sua beleza. O ouro era um metal nobre, e é ainda um metal nobre, e esse ouro ele brilhava ali, né? O candelabro ele brilhava e pelo ouro que ele tinha e também pelas lâmpadas que eram acesas. Essas lâmpadas eram acesas, colocadas ali em cima, nas hastes dos tabernáculos,
do candelabro, né, corrigindo aqui as artes do candelabro, é colocado lâmpadas, lamparinas, e elas eram acesas com óleo, né, no caso, era um tipo de óleo específico, né, no caso era o azeite, né, ou o óleo que era tirado da oliveira, enfim. Mas aqui nessa imagem, por exemplo, a gente observa uma movimentação, né, significa o quê? Que ali a luz do candelabro representava o testemunho e o serviço do ministério levítico. Então a gente observa ali alguém acendendo as lamparinas, e do lado de cá tem alguém mexendo no incenso, do outro lado outro mexendo nos pães da proposição. Era mais ou menos a movimentação que tinha dentro do lugar santo, ali dentro do tabernáculo. E o candelabro, sendo aceso, ele ficava aceso e não podia apagar. As lâmpadas que eram colocadas sobre as hastes do candelabro, elas eram alimentadas com azeite diariamente para que não se apagasse. Vamos falar desses detalhes mais adiante. A Igreja de Cristo, como a luz do mundo, tem a obrigação de luzir sempre nas trevas, mas se ela vier a perder o seu fulgor, qual a diferença haverá entre nós e o mundo? Ou seja, a igreja tem que brilhar. Nós somos a Igreja de Cristo e nós temos que brilhar no mundo. Se nós não brilharmos, né, que diferença nós vamos fazer? Nós vamos estar andando em trevas, assim como o mundo anda em trevas. É chegada a hora, pois, de mantermos nossos candelabros acesos. Então é um alerta aqui que nós temos que nos manter, ou seja, acesos no sentido de sempre estar dando um bom testemunho, um testemunho de um crente verdadeiro, pois o Cordeiro de Deus anda por entre eles, exigindo de cada um de nós perfeito brilho. Podemos até dizer que o Cordeiro ele fornece o brilho, mas ele só vai fornecer o brilho se nós estivermos em comunhão com ele. Se não estivermos em comunhão, não vai ter o brilho, não vamos brilhar. Então, a gente vai falar com mais detalhe, né, durante a lição sobre esse tema, principalmente esse fato do Cordeiro estar andando ali entre os candeeiros ou candelabros. O candelabro de ouro, vamos falar aqui um pouco mais dele. O fabrico do candelabro, como que ele era feito, fabricado, né? Segundo a determinação divina, os artífices fizeram um candelabro de ouro puro e batido, né? Tinha que ser ouro puro, e também farás um candelabro de ouro puro, de ouro batido, e se fará esse candelabro. O seu pé, as suas hastes e os seus copos, os seus botões e as suas flores serão do mesmo. Ou seja, tudo igual, tudo perfeito. Não podia ter nada diferente. Então ele tinha uma beleza diferenciada, né? O candelabro ele não podia ser mal feito, ele tinha que ser bem feito. A gente observa que era uma mobília trabalhada que formava uma só peça com seu pedestral, hastes, cálice, maçanetas e flores. Ou seja, as flores era aquela parte de cima onde se colocava ali as lamparinas para acender o fogo, né? E ficar ali iluminando aquele ambiente que era o lugar santo, né? Foi usado aproximadamente 40 quilos de ouro, né? Tá? Outro aqui, né? Ouro, a palavra correta aqui, né? Ou seja, era feito de ouro puro, né? Uma grande quantidade de ouro. Ele não era leve, era pesado, e ele era feito realmente, né, para ser um objeto muito belo e perfeito. Toda a peça era rigorosamente simétrica e harmônica, né? Coloquei aqui, se você dividir ela no meio, não tem diferença, né? Uma é como se fosse um espelho da outra. Então não podia ter diferença, ela tinha que ser simétrica e harmônica. Isso, a simetria fazia parte da perfeição. De outra forma, a sua luz jamais viria a brilhar com intensidade, e a perfeição de Deus requer de cada um dos seus filhos. Ou seja, o fato de Deus exigir que essa peça fosse feita com perfeição é que ele exige realmente perfeição de cada um de nós. Nós temos que brilhar, e brilhar com perfeição. Assim era o candelabro, ele tinha o seu propósito, o seu objetivo, estava ali para brilhar, né, e ele tinha que cumprir esse propósito de forma perfeita. A luz do candelabro, vamos falar especificamente da luz. O azeite para as lâmpadas foi trazido voluntária e generosamente pela congregação de Israel. Ou seja, o azeite era doado pela congregação, pelo povo. O povo fazia doação do azeite. O azeite teria que ser puro e batido. Tinha também o azeite moído, que era uma maneira diferente de produzir o azeite, só que era uma maneira mais fácil, só que o azeite produzido não era de qualidade. Então o azeite batido era uma maneira mais complicada, né? Ou seja, pegava a azeitona para espremer.
né? Ou seja, e aí tinha duas formas de fazer isso. Uma das formas era o azeite batido, né? Batia, tinha um moinho de pedra lá, enfim, e aí saía no caso, o óleo da azeitona, né? E tinha todo um processo ali para produzir realmente o azeite de qualidade. E ele era usado, né, para várias coisas. O azeite era usado para cozinhar, ele era usado, né, para estética, às vezes passava no cabelo, enfim. E tinha um azeite específico para acender as lamparinas, né, era usado também nesse sentido, né, como combustível. Sem essas qualidades, o tabernáculo do Senhor ficaria na penumbra ou até mesmo em trevas. Então, o tabernáculo, ele tinha que ser iluminado, né? De certa forma, ele tinha que ser bem iluminado. E se ele não fosse bem iluminado, ficava em trevas, porque não tinha janela dentro do lugar santo. O tabernáculo não tinha janela, nem o lugar santo, nem o santo dos santos. Ou seja, a única luz que tinha lá dentro era o candelabro. Era a única luz. Então não tinha como iluminar, não tinha energia elétrica, óbvio, né? Então, de certa forma, o ambiente tinha que ficar iluminado, não podia ter janela, e aí o candelabro cumpria essa função, né? Que simbologia extraímos daqui? Jesus requer de cada um de nós uma luz de comprovada excelência, ou seja, ele quer que nós venhamos a brilhar e não viver em trevas. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Jesus já falou aí, Mateus capítulo 5, versículo 15 e 16. Ou seja, que nós somos a luz do mundo. Se nós somos a luz do mundo, nós temos que brilhar. Assim como aquele candelabro brilhava ali e iluminava o lugar santo. O seu lugar no tabernáculo. Para quem entrava no lugar santo, o candelabro de ouro ficava do lado esquerdo, ou da parte sul do tabernáculo. Ele tinha uma parte específica, um local específico. Então, de um lado ficava a mesa dos pães da proposição, que a gente vai falar na próxima aula, e do outro lado ficava o candelabro, e, né, para frente ficava ali perto do Santo dos Santos o altar de incenso. Essa era a localização do candelabro. Ali ele iluminava todo o ambiente, e assim nós vemos que ele proporcionava uma visão única e emblemática da glória de Deus, né? Ou seja, ele também simbolizava ali, de certa forma, a glória de Deus, apesar de que nós sabemos que o que realmente representava a glória de Deus era a Arca da Aliança, onde a glória de Deus estava sobre a Arca da Aliança. Mas, de certa forma, a iluminação do candelabro também já mostrava isso, né? Ou seja, uma visão já da glória de Deus ali ao entrar no lugar santo. Dentro do Santo dos Santos, só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. O candelabro, ele tem vários símbolos, né? Ou seja, ele pode simbolizar várias coisas. Uma das coisas que a gente pode colocar aqui é realmente relacionado ao próprio Cristo, né? Ele lembrava, apontava também para o próprio Cristo, que é a luz do mundo. Vamos falar disso de forma mais adiante. E o fato dele ser de ouro, né, aponta também para Jerusalém Celestial. Isso aqui, isso aqui não é tão explorado, vamos colocar assim, dizer que o candelabro apontava para a Jerusalém Celestial. Isso não é tão explorado pelos escritores bíblicos, né, mas eu fui dar uma olhada no texto e o escritor da revista, ele optou por colocar isso aqui, porque o candelabro é de ouro, ele é perfeito, e a Nova Jerusalém, a Jerusalém Celestial, ela vai ser toda de ouro, né? E aí a gente vê uma ligação aí, né? Mas não necessariamente tem um simbolismo direto entre o candelabro e a Nova Jerusalém. Até mesmo quando se fala de luz, né, a Bíblia vai dizer que na Nova Jerusalém não vai ter sol, porque é a glória de Deus que vai brilhar, ou seja, o próprio Deus. Então, talvez o simbolismo que liga os dois elementos aqui seja mais a questão de ser de ouro, né? Mas isso aqui, o comentarista da revista que veio explorar esse simbolismo. Mas para que este brilho perdurasse, era imperioso que Arão e seus filhos cuidassem diariamente do candelabro. Ou seja, Arão, né, que era o sumo sacerdote, os seus filhos, que eram sacerdotes, eles tinham que estar ali sempre cuidando do candelabro. Eles tinham que estar fazendo a manutenção
e sempre observando que ali para que as lâmpadas nunca se apagassem. A luz do dia limpavam provendo o azeite, ou seja, colocando azeite para que não se apagasse nunca o fogo, ou seja, tinha que ficar para sempre ali aquela chama acesa. E quando a noite chegava, ele já estava pronto para reluzir novamente, ou seja, né, durante a noite estava ali iluminando. Vale ressaltar que como o tabernáculo não tinha janela, durante o dia também o candelabro tinha a função de brilhar, né? Ou seja, de iluminar aquele lugar. Não era somente à noite. Então, tanto de dia como de noite, ele estava iluminando aquele lugar, né? A sua função realmente era iluminar e a luz nunca poderia apagar. Assim devemos nós agir em relação ao mundo, ou seja, como que o cristão deve agir em relação ao mundo, né? Sempre brilhando. E se só viremos a reluzir se. Como é que nós vamos reluzir, brilhar sempre? Né? Ou seja, vamos ser acesos uma vez e brilhar para sempre? Não. Nós temos que ler a Bíblia, nós temos que ter o hábito de estudar a palavra de Deus. Assim como Arão ia lá e fazia manutenção e colocava azeite para que a luz não se apagasse, nós temos que colocar também, vamos colocar assim, combustível na nossa vida, né? O azeite era o combustível para manter ali o fogo aceso. Então o azeite, né, para a nossa vida, nós temos que colocar combustível, algo que vai manter nós sempre firmes e brilhando o nosso testemunho, né, sempre evidente diante da sociedade em relação ao mundo. E aí, isso entra ali a leitura da palavra de Deus. Entra também a oração. Nós temos que orar. Mas se nós orarmos, nós vamos fazer a diferença. Jejuarmos também. Ou seja, tudo isso aqui, orar, ler a Bíblia e jejuar, é o que vai mostrar, vai fazer a diferença na nossa vida diante da sociedade. Porque, né, eu coloco diante da sociedade, mas é do mundo, né? Ou seja, nesse mundo de trevas. A sociedade coloca assim que é algo mais evidente porque está próximo, as pessoas estão nos vendo. Como é que eu vou viver uma vida diferenciada? Se eu ler a Bíblia, se eu orar e se eu jejuar. Isso vai me dar força para viver uma vida diferenciada, uma vida de santidade. Porque quando a gente faz isso aqui, irmãos, nós estamos colocando mostrando para Deus que nós dependemos dele. Ou seja, nós colocamos a nossa vida na mão de Deus. Deus, nós somos pecadores, eu não faço nada, eu não sou nada, mas a tua misericórdia, ou seja, o teu Espírito pode fazer a diferença na minha vida, pode me transformar. É nesse sentido, ou seja, a pessoa que tenta passar uma vida de santidade sozinho, pelo esforço próprio, sem ler a Bíblia, sem orar, essa pessoa ela vai ser uma pessoa hipócrita. Em algum momento ela vai falhar, ela vai errar. Ou seja, nós temos que ser humildes e nos entregar a Deus de forma completa. Isso já foi falado em aulas anteriores, né, principalmente, né, com relação aos sacrifícios, que nós temos que entregar nossa vida por completo, né, e somente assim é que nós seremos diferentes do mundo. Né? Vamos brilhar porque nós somos diferentes. Segundo tópico, Jesus, a luz eterna e perfeita. Jesus, a luz do mundo. No Apocalipse, o Senhor Jesus anda livremente entre os candelabros. Vale ressaltar que o texto bíblico não fala candelabro, o texto bíblico vai falar candeeiro. Ou seja, você pode até falar assim, mas essa imagem aqui não tem um candelabro aqui. Realmente não tem. Então eu coloquei essa imagem, mas assim, para deixar claro que o texto não está dizendo exatamente ali sobre o candelabro. Pode ser que faça uma referência ao candelabro, pode ser que não, né? Mas lembra realmente o candelabro, faz referência a 7, né? Ou seja, o texto vai dizer, né, que ali estava o cordeiro entre os castiçais. Uma outra palavra usada também, castiçais, candeeiro, candelabro, tudo faz referência a algo que tem luz, né? Ou seja, algo que vai brilhar, que está ali para ter luz. A questão toda é que são 7. Se são 7 castiçais, o candelabro ele tinha 7 hastes, 3 para um lado, 3 para o outro e uma no meio. Ou seja, se nós colocarmos aqui o candelabro, poderíamos dizer que estava
Jesus ali, a visão que João tem do Cordeiro, que é o próprio Cristo, né, diante de um candelabro com 7 hastes. Né, mas o texto vai dizer que ele está entre os castiçais. É como se tivesse vários castiçais em volta e ele estivesse no meio. Né? De certa forma, a gente pode até entender isso aqui como 7 candelabros daqueles, né, de 7 hastes, mas aí eu não sei se seria correto afirmar isso. O que é importante nessa passagem de Apocalipse? Apocalipse 1, 12 e 13. O que a gente tem que extrair aqui? É que esses castiçais ou esses candelabros, como você queira entender, eles brilhavam, estavam acesos, e entre eles estava ali o Cordeiro, representando o quê? Cada castiçais representava uma igreja da Ásia, que representa a igreja de Cristo como um todo, a igreja de Cristo em todos os tempos, e no meio o Cristo, Jesus Cristo, como centro da igreja. Ou seja, ele é que faz brilhar. Esse é o simbolismo que a gente tem que entender aqui. Ou seja, está os 7 castiçais representando a igreja e Cristo no centro da igreja. Ele tem que ser o centro. Se ele for o centro, a igreja brilha. Se ele não for o centro, a igreja não vai brilhar. Então a gente tem que entender isso aqui. Jesus fala, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8,12. Então Jesus, ele é a luz do mundo, ele continua sendo a luz do mundo. E nós só vamos brilhar se nós estivermos em comunhão com a luz verdadeira que é Cristo. Portanto, só podemos brilhar se estivermos em perfeita comunhão com o Filho de Deus. Somente em comunhão com Ele é que nós vamos brilhar como luz do mundo. A igreja é a luz do mundo. Peraí, ali a gente não falou que Jesus é a luz do mundo? Por que a igreja agora é a luz do mundo? Vamos entender melhor isso aqui. Aos seus discípulos, o Senhor foi claro e decisivo. Ele falou, vós sois a luz do mundo. Ou seja, uma hora Jesus fala que ele é a luz do mundo. Outra hora ele fala que nós somos a luz do mundo. Primeiro, a gente tem que entender a palavra luz em cada contexto. Ou seja, Jesus ali, no contexto dizendo que ele é a luz do mundo, ele está dizendo que ele veio para trazer a mensagem de salvação, de libertação em um mundo de trevas. Ou seja, ele é a luz, ele é aquele que ilumina. Quando ele diz que nós somos a luz do mundo, é porque nós temos que fazer a diferença. O nosso testemunho também tem que brilhar. Não que nós temos a luz no sentido, da mesma forma que Jesus é a luz, no sentido de salvar. Não, nós temos a luz, nós somos luz no sentido de que nós temos que dar um testemunho diferenciado. Então são 2 contextos diferentes, principalmente aqui 2 escritores diferentes, um é Mateus, o outro é João. É João que escreve ali, quando Jesus fala eu sou a luz do mundo, e quando Jesus fala vós sois a luz do mundo é Mateus, tudo bem, no caso contextos diferentes e significados diferentes. Mas é assim, entenda o seguinte, enquanto Jesus estava no mundo, e ele de fato era a luz do mundo, ou seja, Jesus estava no mundo, ele estava brilhando como luz do mundo. Mas após a sua ascensão ao céu, a missão de iluminar este século passou a ser nossa. Não que Jesus não seja mais a luz do mundo, ele continua sendo luz, ele continua sendo aquele que dá a salvação, que entrega a salvação, que tira das trevas. Mas agora, nós que somos a igreja de Cristo, nós temos aqui a missão de brilhar, no sentido de que nós agora temos que dar um bom testemunho, porque nós já temos a luz que é Cristo. Se Jesus já iluminou minha vida, já me salvou, já me transformou, agora eu tenho que brilhar. Eu tenho que mostrar que eu sou diferente. Então nós somos a luz do mundo. Somos exortados a brilhar não somente como um candelabro, mas como verdadeiros astros. Olha o que diz Filipenses 2,15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Ou seja, nós temos que brilhar realmente de forma tão diferente que é como astros, não somente como uma luz qualquer, um candelabro, mas como astros, né, que faz a diferença no meio de uma sociedade, de uma geração perversa e corrompida. Quanto mais anunciarmos o Evangelho e ensinarmos a justiça divina, mais glorificaremos a Deus com a luz de nosso testemunho e confissão. Ou seja, nós temos que fazer a obra, pregar o Evangelho, ensinar a justiça divina, e assim nós vamos glorificar a Deus com a luz do nosso testemunho. Ou
seja, nós vamos estar mostrando que o nosso testemunho é diferente, nós somos diferentes. E ali o mundo vai ver o nosso testemunho juntamente com a pregação do Evangelho, e aí as pessoas vão se converter, e tudo isso para a glória de Deus. O crente como luz do mundo. Individualmente, o Senhor Jesus exorta cada crente a agir como a luz do mundo. A luz da confissão de Estevão brilhou de tal forma que os seus algozes viram-lhe o rosto como se fosse a face de um anjo. Ou seja, ali Estevão sendo apedrejado, ele brilhou, a luz dele brilhou, e realmente o texto vai dizer isso. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Atos 6,15. Apesar de apedrejado, o seu testemunho ainda hoje reluz, legando-nos um exemplo de pureza, de fé e de coragem. Então Estevão, ele brilhou ali, literalmente, as pessoas viram seu rosto brilhando, mas com certeza o seu testemunho, a sua vida brilhou muito mais, porque ele era realmente ali um candelabro reluzente e glorioso nas mãos do Senhor. Um crente que deixou o exemplo e que até hoje inspira aqueles que sofrem perseguição. Porque mesmo diante da perseguição, ele não abandonou a fé, ele continuou firme, mesmo sendo apedrejado, ele continuou firme, crendo na promessa, e ele foi recebido ali de braços abertos pelo Pai, depois da sua morte. Então, que fique o exemplo de Estevão como um crente que realmente brilhou naquela época, e que nós possamos brilhar hoje também. Mantendo a luz brilhando continuamente. Nossa união com Cristo. Para reluzirmos como luz do mundo, nossa união com Cristo é imprescindível. Ou seja, nós temos que ter comunhão com Cristo para que nós possamos brilhar. O candelabro visto por Zacarias agia de forma ininterrupta. O texto vai dizer ali que tinha um candelabro ligado a um vaso de azeite, e este, por sua vez, achava-se conectado às oliveiras. Esse texto de Zacarias, ele é um texto um pouco complicado, uma profecia ali que a gente precisa ler e reler ele várias vezes para procurar entender, mas o próprio texto vai dar a resposta de algumas coisas. Então, o candelabro aqui, ele representava realmente a luz divina que iluminava, que estava ajudando o povo naquela época. Ali havia um fluxo contínuo de azeite para aquele candelabro. Por quê? Porque naquela época, numa hora tão difícil para o povo, estava ali o candelabro de Deus brilhando, ou seja, a luz divina, a ajuda divina brilhando. Qual foi o contexto aqui de Zacarias? Precisamos entender o contexto. Zacarias profetiza quando o povo retorna ali do exílio e começa a reconstruir o templo. A liderança do povo é de Zorobabel, e Zorobabel era um príncipe da linhagem de Davi, foi um herdeiro ali da linhagem real, que estava lá no cativeiro também, e voltou com uma parte do povo. Quando Zorobabel voltou com uma parte do povo, Zorobabel, ele liderou ali a construção do templo que havia sido destruído. Se o templo não estava mais funcionando, significava que a presença de Deus não estava mais no meio do povo. Então, ou seja, o povo estava de volta na sua terra e tinha que reconstruir o templo. Tinha muita perseguição, muita dificuldade para que o templo não fosse construído, e por isso ali Zacarias profetiza e mostra que Deus está com ele. Essas duas oliveiras, é difícil entender o significado. O texto vai dizer que são duas pessoas, representa duas pessoas, que estão ali com Deus olhando a terra, provavelmente o próprio Zorobabel e o sacerdote da época, que seria Josué, ou seja, uma liderança política, uma liderança religiosa, e ali está tem no meio ali das duas oliveiras meio que uma vasilha fornecendo azeite para que esse candelabro nunca se apagasse. Significa que o próprio Deus está fornecendo azeite ali. Segundo alguns intérpretes, o azeite também é fornecido para as oliveiras. Não vem ao caso aqui detalhes dessa profecia por causa do nosso tempo. Eu recomendo você dar uma estudada, mas está aqui o candelabro, está aqui ele representando a iluminação divina, a providência divina
para o povo de Israel em um momento tão difícil, né, principalmente na reconstrução do templo, que foi algo muito importante para aquele povo. Jesus é a oliveira no qual fomos enxertados. E aqui entra mais um texto um pouquinho complicado de entender. Esse subtópico pode ser talvez o mais difícil. Esse texto que eu esqueci de colocar aqui no slide é o texto que está em Romanos capítulo 11, do versículo 17 ao versículo 24, que o apóstolo Paulo vai falar ali de uma oliveira boa e de uma oliveira brava. A oliveira, ela representava ali no Antigo Testamento a nação de Israel. Era a árvore que representava a própria nação de Israel. E o apóstolo Paulo vai falar de uma oliveira brava. A oliveira brava seria os gentios, aquele povo que não é israelita e, consequentemente, não faz parte da promessa. Acontece que agora Cristo veio e juntou todos em um povo só. Ou seja, não tem mais gentios e judeus, é todo mundo um povo só, que é a igreja de Cristo. E aí o texto vai dizer que a oliveira brava é enxertada na oliveira boa. E ele vai falar das raízes da oliveira que vai alimentar, toda a oliveira. As raízes, de acordo com o texto, significam os patriarcas, porque Deus fez uma promessa para eles e não quebrou essa promessa. Ou seja, Deus cumpriu, está cumprindo ainda a promessa que ele fez para os patriarcas. Então, é pouco provável, a conclusão que a gente chega nessa passagem, é pouco provável que a oliveira, nesse texto, simboliza Cristo. É pouco provável que Jesus aqui simbolize a oliveira, apesar de ser uma afirmação do comentarista da revista, mas eu dei uma olhada em dois comentários bíblicos, um do Carson e o outro do Wiersbe, acho que é assim que pronuncia, depois eu posso colocar nos comentários aí, e esses dois comentaristas, eles não colocam Jesus como sendo a oliveira, mas que a oliveira é a Israel, a oliveira boa, e quando a oliveira brava é enxertada na oliveira boa, significa a relação agora do povo de Israel com os gentios, que se torna um povo só, que é a igreja. É mais nesse sentido. Eu não vou também tomar muito tempo aqui, mas que a linha de pensamento dos comentaristas não é essa, que Jesus seja a oliveira, no texto de Romanos 11, 17 a 24. Nesse texto, Paulo está tratando aqui de um outro tema da relação de Israel com os gentios. Mas podem deixar nos comentários alguém, se tiver uma visão diferente, ou leu em algum lugar, algum comentarista, algum livro, alguma coisa, algo diferente, deixa o seu comentário, coloque aí a referência que a gente vai consultar direitinho para chegar num consenso sobre essa passagem de Romanos. Mas, de certa forma, unidos a Cristo, jamais nos faltará o precioso azeite para vivermos uma vida plena e vitoriosa. Somente com Cristo nós viveremos de forma plena e vitoriosa. Nossa comunhão fraternal. O candelabro, embora se destacasse por seus ricos e variados detalhes, formava uma única peça, ou seja, era um único objeto, totalmente perfeito. E isso quer dizer o quê? Que a igreja de Cristo é formada por várias pessoas, por vários membros de várias origens, mas constitui um único corpo, ou seja, é algo único, não é algo separado. A igreja é a união. Por esse motivo, temos de preservar o vínculo do amor fraternal, ou seja, várias passagens bíblicas vão enfatizar a união, o amor fraternal entre os irmãos. Se nos amarmos, como Cristo nos recomenda, seremos reconhecidos como seus discípulos. Jesus fala que os seus discípulos serão reconhecidos pelo amor que tem ali por ele e uns pelos outros. A igreja, como o candelabro de Cristo, deve ser reconhecida por sua unidade, ou seja, a igreja é uma só, é única, é unida, por seu amor. A igreja tem que demonstrar amor e sua comunhão no Espírito Santo. Quanto mais irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, seja de um mesmo parecer, viver em paz, e o amor de Deus e a paz será convosco, 2 Coríntios 13, 11. O texto da revista coloca 13:13, mas o 13:13 não tem referência a esses elementos citados aqui. Esse 13:11 tem, que fala realmente do amor, da paz, da unidade da igreja.
Nosso testemunho diário. Chegamos aqui no terceiro subtópico do tópico 3. Nosso testemunho cotidiano não deixa de ser uma expressão profética, né? O que é uma expressão profética? O que que os profetas faziam? Quando os profetas profetizavam, muita gente pensa que eles só falavam do futuro. E na verdade a menor parte das profecias fazem referência ao futuro. A maior parte das profecias, elas fazem referência ao pecado, ou seja, condenando a atitude do povo daquela época que estava andando de forma errada. Então o crente, de forma veemente, protesta contra o pecado. Então por isso que o nosso testemunho é uma expressão profética. Lembremos-nos de que o candelabro era adornado por figuras de amendoeiras nas quais brotavam a luz gloriosa. Haverá 3 peças no formato de flor de amêndoas num dos braços, ou seja, aqui Êxodo 25:33 vai dar detalhes, era a parte de cima lá, era tipo uma flor de amendoeira, o formato do candelabro, que era tipo uma flor, lá em cima onde colocava a lamparina. Essa árvore marcou o chamamento do profeta Jeremias. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: que é que vê Jeremias? E eis que vejo, ele disse, vejo uma vara de amendoeira, Jeremias 1:11. Então, seja uma árvore vinculada aí ao chamamento de Jeremias, um profeta que denunciou o pecado na época, Quando o mundo vê o bom testemunho de um cristão, o nome do Pai Celeste é glorificado. Significa o quê? Que nós temos que dar bom testemunho e condenar o pecado. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5:16. Então aqui Jesus está falando que a nossa luz é o que? As nossas boas obras, que realmente tem que fazer a diferença. E não é para a nossa própria glória, mas é para a glória do Pai que está nos céus. O nosso testemunho diário está intimamente relacionado à luz. Nós temos que brilhar e fazer a diferença nesse mundo de trevas. Se o nosso testemunho for realmente bom, nosso candelabro cumpre fielmente a sua missão. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Tito 2:7, o apóstolo Paulo dando conselhos para esse jovem pastor, para que ele possa dar exemplo em tudo, nas boas obras. Eis porque cada um de nós deve ser um padrão de boas obras. Boas obras não salvam. Boas obras nunca vai salvar. Ninguém vai ser salvo por boas obras. Mas quem é salvo não vai deixar de praticar boas obras. As boas obras são resultado de uma salvação verdadeira, de uma verdadeira transformação. E quando nós praticamos boas obras, nós damos testemunho, significa que a nossa luz está brilhando. Não significa que nós realmente estamos brilhando, porque nós somos iluminados por Cristo, que é a luz do mundo. Então, nós temos que viver uma vida diferenciada para que o mundo possa ver em nós Cristo. Ou seja, Cristo, a luz de Cristo vai refletir no mundo através da nossa vida. Então o candelabro, lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, já apontava para esse nosso bom testemunho de cristão, que nós temos que ter como verdadeiros cristãos que fazem realmente a diferença na sociedade. Chegamos no final da aula, aqui a conclusão, que diz o seguinte: Jesus anda por entre os castiçais. Ele vê nossas obras, sonda nossas intenções e mede a intensidade de nossa luz. Supervisionando-nos, o Senhor remove e tira os castiçais. Ou seja, Jesus está no meio da igreja, ele é o centro da igreja e ele fornece luz para a igreja que somos nós. Ou seja, todos os povos que são salvos, todo o povo salvo, unidos em Cristo, forma a igreja de Cristo. Como está a nossa lâmpada? Ela tem de estar rigorosamente limpa, a fim de brilhar intensamente neste mundo tenebroso. Que Deus nos ajude. Que nós possamos fazer uma reflexão na nossa vida e ver se nós realmente estamos brilhando, se realmente estamos passando aí a luz de Cristo para esse mundo. Ou seja, um mundo que vive em trevas, um mundo que vive cego, mas que nós temos aqui também que pregar o Evangelho e mostrar para as pessoas que elas também podem brilhar. Ou seja, se você brilha, mostre para o próximo que ele também pode brilhar. Quem sabe ele ainda não ouviu o Evangelho, não entendeu o Evangelho e precisa ouvir o Evangelho para que ele possa realmente crer e também ser luz do mundo. Chegamos aqui ao final, temos as perguntas, caso você
use o slide na sua igreja. A gente recomenda você usar, passar as perguntas para os seus alunos, né? Aqui tem os cursos do EBD em Foco que você pode encontrar para se capacitar melhor. E é isso, encerramos aqui a aula, né? Que Deus possa abençoar a sua vida, você possa continuar sendo um professor de excelência. Se inscreva no canal, compartilhe, curta, né? Participe aí do EBD em Foco, entre no site, se inscreva, né? Faça parte dessa comunidade de professores que querem fazer a diferença. A paz do Senhor, até a próxima aula.